você tem uma coisa que está decaindo Sim. e a outra que está crescendo. Emborrecimento coletivo. Né? O Regis Tadeu fala bastante disso. Você tem um emborrecimento coletivo que é causado por várias coisas, né? Eu cito também no meu livro várias aí teorias, e não só teorias, algumas delas que já foram comprovadas ao longo do tempo, que fala sobre o emborrecimento programado, que fala sobre o papel da escolarização no emburrecimento do aluno, né? Eu cito aí um trecho de um livro do John Taylor Gatto, que foi um professor americano e que ganhou vários prêmios do estado de Nova York, melhor professor do ano em vários anos, mas que ele meio que se rebelou contra o sistema quando ele percebeu por que ele estava sendo premiado, sendo que ele não estava, entre aspas, fazendo o papel dele. Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala é que o sistema de ensino fracionou o aprendizado. Então, aqui no Brasil também é assim, você vai assistir uma aula tem o quê? 45, 50 minutos? Quanto tempo tem uma aula, gente, vocês aí? 50 minutos? 50 minutos. 50 minutos. Então, o teu aprendizado tá ali fracionado em 50 minutos. Depois de 50 minutos, vai tocar um sino, o professor vai sair e vai entrar outra aula. Então, o que o John Taylor Gatto fala é que nós aprendemos que não vale a pena começar e terminar nada, porque vai bater o sino e vai trocar de assunto. Então, e o que acontecia lá na nossa época, né? Muitas vezes, eu até conto uma história aí no livro também, que a gente ia enrolando para a aula chata acabar. A gente aprendeu a enrolar, por quê? Porque o que importa é a hora que vai bater o sino. Não importa se eu aprendi ou não, não importa se eu acabei ou não. Sim. Não importa se eu entendi aquilo. Não, acabou a aula. O professor até vai... Professor, tem uma pergunta, não entendi. Não, agora a aula acabou. Então não importa se você não entendeu, importa que a aula acabou. Sino. E você fala, graças a Deus. Maravilha esse sino. Eu fui salvo pelo gongo, né? Era isso. Então, ele explica que esses ciclos baseados nessas fórmulas pré-concebidas que funcionam para a instituição, não necessariamente funcionam para o aluno. Então, você tem no Brasil um sistema que segue muito isso, porque o que é a CLT? A CLT baseia o seu trabalho em hora, não em desempenho. Sim. Então, assim, se você trabalhou. Se você enrolou o dia inteirinho e ninguém pegou... Você foi o esperto. Sorte a sua, né? Sorte a sua. Funcionalismo público também vai nessa pegada. Vai nessa pegada, porque eu tava lendo eu não vou me lembrar agora quantos anos, mas eu tava lendo, se não me engano, foi no ranking dos políticos, que acho que há 17 anos nenhum funcionário público foi demitido por mau desempenho. Você pode dizer... Se você roubar, se você aprontar uma coisa muito grande... Agora você, que já foi atendido por funcionários públicos... Eu já fui funcionário público, né? Então, mas você pode dizer que você sempre foi atendido super bem? Não é. Muito pelo contrário. Quando você é bem atendido, você até se surpreende. Sim. Você fala, caramba, me atendeu, né? Fez o que tinha que fazer. Sim. Uau! Já tô no lucro. E a mesma coisa acabou indo para a iniciativa privada. Porque quando você liga para alguém... Né? Hoje a gente quase não liga pra ninguém, mas sei lá, você mandou uma mensagem pra alguém, o cara fala, não, olha, eu não posso te atender agora, mas amanhã cedo eu te retorno. Se o cara te retornar, você vai falar, nossa, cumpriu o que ele falou. E não é que ele me retornou. Gente, onde nós estamos, né? O cara chegou no horário. Meu Deus, olha, o cara chega no horário, como assim, né? Ele deve fazer uma coisa sobrenatural para ele conseguir chegar no horário. Então, a gente tem essa questão assim, se eu enrolar até 6 horas da tarde, legal. É só ninguém me pegar. É só ninguém perceber. Sem problema. Né? Então, a gente leva essa cultura, porque a gente vai sendo ensinado a isso. E a questão da inteligência artificial, como ela é hoje, o que a gente tem que entender? Como ela funciona? Ela faz muita coisa. Vai limpar essas pessoas. Bom, porque ela vai deixar claro que elas não são necessárias. Sim. A primeira que vai cair fora. Isso é lógico que a gente não está falando de quem indica, de amizade, de cabide de emprego. Isso aí não tem remédio. Isso é uma questão de caráter, enfim, de cultura das empresas. Agora, você falando em questão de produtividade, qual é a ameaça da inteligência artificial hoje?
ela ameaça pessoas que tenham um conhecimento, entre aspas, que todo mundo tem. Que ela não se destaca. Porque hoje, né, você até falou, redação. A inteligência artificial pode fazer textos maravilhosos. Mas qual é a fonte da inteligência artificial? Onde ela vai buscar? Ela vai buscar entre as coisas que estão na rede. Sim. Ela não cria nada. Pelo menos por enquanto. Ela vai cuspindo, né? Informações baseadas no banco de dados gigantes. Que ela, exatamente. Pum, toma aqui. Então, alguém colocou aquelas informações, construiu um banco de dados gigante, né? Gigante, e que vai sendo construído a cada dia, né? Com novas informações chegando. De formas diferentes de alimentar, inclusive. Os caras compram vídeos para poder alimentar a inteligência artificial. Bizarro, né? Bizarro. Então, é meio que assim, você correndo atrás do próprio rabo. Porque a inteligência artificial vai buscar aquilo que já existe. Um criativo, uma pessoa, por exemplo, que consegue resolver problemas, que é parte da capacidade que a inteligência nos proporciona, capacidade de resolver problema. Então, ela viu um problema, ela resolve aquele problema de alguma forma. Independentemente do que for. Ela vai fazer aquilo, toque o sinal ou não, acabe o expediente ou não, ela vai resolver aquele problema. Esse é o foco dela. A inteligência artificial não trabalha assim. Ela vai te entregar o que você pede. Se você pedir direito. Se você não tiver o critério, né, para saber avaliar aquilo que ela está te entregando. Então, você vai ter que ter uma análise em cima daquilo. Então coisas automáticas que não requerem essa análise... Realmente. Sim, um assistente ali para você fazer coisas, por exemplo, falando de redação novamente. O cara que faz ali os textos de pontos de partida, você já não precisa, né? Não. Pensando no ChatGPT, isso que é a ferramenta mais básica. Então, assim, quantas e quantas funções básicas já estão deixando de existir e no final das contas vai ficar quem tem o critério, quem tem inteligência, quem sabe avaliar, quem tem o discernimento de que aquilo é bom ou não. Né? Exatamente. Só que hoje essa capacidade analítica é o que está decaindo. Porque as pessoas acabam confundindo o conhecimento da tecnologia com a evolução humana. São coisas completamente diferentes. Porque é como a filósofa, a professora Lúcia Helena Galvão, eu gosto muito de uma coisa que ela fala sempre, que é assim, o homem que guiava uma biga é o mesmo do que pilota um jato. O cérebro humano, como é a constituição desse ser humano, não mudou. O que mudou? A questão orgânica é a mesma. O que mudou foi a máquina, a tecnologia. Então, o que guiava a biga tinha ali um conjunto de conhecimentos que permitia que ele guiasse a biga. O que pilota um jato tem outro repertório de conhecimentos que possibilita que ele faça isso. Mas o cérebro desses homens é o mesmo, a gente não mudou. Né? Então, quando você vê, por exemplo, as pessoas, que é uma coisa que eu falo bastante no livro também, as pessoas hoje em dia, por que essa inteligência decai? Outra questão, né? Do porquê que essa inteligência está diminuindo. As pessoas não estão se dando tempo de aprender. Então, elas param de aprender. Tem um dado que eu também coloquei no livro sobre a Suécia. A Suécia foi o primeiro país do mundo que informatizou todo o ensino, no país inteirinho. Então, o que isso significa? Que eles aboliram todos os livros físicos, aboliram os cadernos e trouxeram tecnologia para a sala de aula. Então, os alunos não tinham mais cadernos, os alunos não escreviam mais à mão, eram tablets ou computadores e celulares, então era tudo por meio de telas. A lousa era ali um vídeo, ou aquelas lousas interativas, mas que não era nem aquelas lousas que tem algumas escolas que tem, que você escreve mesmo, ali com um canetão ali, que eu não me lembro o nome daquilo. Nem era aquilo, era tudo altamente informatizado, porque o que eles pensaram 15 anos atrás era, a gente precisa evoluir o ensino, e evoluir o ensino
é trazer toda a tecnologia para dentro da sala de aula. Essas crianças vão voar. Passados 15 anos desse 100% de tecnologia dentro da sala de aula, a ministra da Educação da Suécia, no ano passado, foi a público dizer: erramos. Essa é a diferença de países sérios para países que não dá para levar a sério. Sim. Os dois erram. Um esconde e sabe que errou, mas jura de pé junto que está fazendo certo, que é o nosso caso, né? Que é o Brasil de sempre. Sim. Não é o Brasil de agora, é o Brasil de sempre. Sim. E você tem outros países que as pessoas chegam lá e falam assim: gente, deu ruim. Sim, não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho. É. E a ministra da Educação disse: olha, nós vamos agora, já neste ano de 2024, começaram a trazer de volta livro físico, tchau e-book, livro físico, livro de papel e escrita à mão. E mais, letra cursiva, aquela que você não tira a caneta do papel. Uhum. Por quê? Porque eles perceberam, primeira coisa, que a curva de aprendizado dos alunos caiu. E a ministra chegou a dizer que se algo não fosse feito imediatamente, que eles corriam o risco de toda aquela geração se tornar uma geração de analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais na Suécia. Tem muitas distrações, né? O digital tem muita distração. Então, o analógico, não, você está no livro aqui, dificilmente você vai ser impactado por outra coisa, né? Assim como você está escrevendo ali, estou concentrado fazendo a minha carta. Você está escrevendo aqui no computador, aparece uma notificação, aparece uma mensagem. Então, imagine isso. Fora distração, uma sala de aula. É a maneira como o nosso cérebro funciona. Então, por exemplo, se você está digitando um texto, o teu movimento é de apertar uma tecla. Seja o A, seja o B, seja o Y, você está apertando uma tecla. Quase é um movimento mecânico, robótico, rápido. Às vezes você nem reparou ali, né? Você não está nem pensando muito, vai meio no automático. Né? É aquilo. Agora, quando você vai escrever uma palavra, o P do plugado te exige um movimento mecânico. Sim. Que o seu cérebro vai guiar a sua mão. Quando você vai escrever um L, é um outro movimento. Cara, esses dias eu brinquei de stop com as minhas filhas. Nossa, muito legal. Fazia anos que eu não pegava Me chama pra próxima. Cara, e eu assim, tava ficando pra trás, porque, sabe, você vai perdendo o hábito de escrever. E aí, mano, aqueles garranchos, aquele monte de coisa. Ela fala, o que é escrito aqui? Eu falei, eu entendi. Cara, a gente vai perdendo o hábito, né? Porque vai computador perdendo. O tempo inteiro. Cara. Então, você não trabalha áreas do seu cérebro que são responsáveis, por exemplo, pela memorização. Uhum. Quando você lê um livro, você pega um livro, é um movimento completamente diferente. Primeiro, que ele é um objeto. Ele requer que você esteja sentado. Você pode até ler de pé numa fila, ok. Mas você vai estar parado e você vai precisar ler fazendo esse movimento. Vai virar a página. Então, cada vez que você virou essa página, o teu cérebro avançou. Ele avançou. Você vê ali, não, já li metade quase, né? Sente a evolução. Sente a evolução. Você fala, puxa, tô meio com preguiça, mas faltam 3 páginas aqui para eu acabar. Eu tenho que acabar. Então, você coloca um objetivo, um alvo, que ele fecha uma ideia. Você não para de ler um livro, tô no meio do parágrafo, larguei. Dificilmente você vai fazer isso, né? A não ser que você esteja lendo, sei lá, obrigado, alguém mandou, né? Mas se você faz isso por prazer, você quer saber o que vai acontecer. E essa leitura é totalmente diferente da leitura até mesmo no computador, onde você vai subindo o texto, né? Você tem essas interrupções, você tem um movimento diferente, né, do que o movimento do livro. Você tem as distrações, então você aprende menos. Mas eu li do mesmo jeito. Você aprendeu menos. Né? E isso tem estudos científicos que comprovam. E tem outra questão que hoje as pessoas não dão o tempo para o cérebro, porque assim, a biga andava devagar ou a uma certa velocidade, que não tem nem como você comparar com a velocidade do jato. Sim.
mas os cérebros são os mesmos. Essa é a grande questão. Então, o tempo que o homem da biga levava para aprender determinada coisa, o homem de hoje também precisa daquele tempo, porque o cérebro dele, fisiologicamente, é o mesmo. Uhum. Então, ele leva tempo. E hoje, o que você tem? Você tem uma aceleração das coisas. As pessoas, às vezes, me perguntam alguma coisa e fazem uma pergunta errada. Então, vou te dar um exemplo de pergunta. A pergunta mais errada, número 1, campeã de bilheteria que eu recebo. Qual é o melhor investimento que existe? Essa, clássico, né? Clássica e erradíssima. Uhum. Não existe resposta para essa pergunta. Então, quando a pessoa me faz essa pergunta, a primeira coisa que eu quero dizer para ela é que a pergunta dela tá errada. Não tem resposta. Sim. E ela não entende por que não tem resposta. Era a minha próxima pergunta. Brincadeira. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre economia emocional com Patrícia Lages. Entenda como não deixar que as suas emoções prejudiquem o seu futuro financeiro. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!